de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje nós vamos conversar sobre o caso da chamada ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse é um texto, como a Solange, quando leu inicialmente, disse, que é emocionante. Então, nós vamos ler ele outra vez para depois fazer um comentário. No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, aconteceu-lhe ver que levavam a enterrar um morto, que era filho único de uma mãe, sendo esta viúva. Grande número de pessoas da cidade a acompanhava. Vendo-a, o Senhor se encheu de compaixão por ela. Ele disse: não chores. Aproximou-se e tocou o esquife. Os que o levavam pararam, e ele disse: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. No mesmo instante, aquele que estava morto se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os presentes foram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor deste milagre se espalhou por toda a Judéia e por todas as suas cercanias. Muito bem. Então aqui está a passagem da chamada ressurreição de um jovem que residia na cidade de Naim. O que impressiona nesta passagem é que ele era filho de uma mãe viúva. Ser filho da mãe tinha de ser. Agora, ter a mãe viúva é que aumenta a dor. Você imagina então, uma viúva tem um filho jovem, Se é filho já é querido, mas ela era viúva. E esse seu filho, que é o seu companheiro, que é o seu sustento, que é a atenção da sua vida, esse filho desencarna. Então a dor é muito grande. E nós temos que colocar isso, principalmente naquela época em que a mulher não trabalhava. A mulher não tinha sustento. Quem sustentava a mulher era o homem. Tá certo? Era o homem que sustentava a casa. Era o homem que trabalhava. A mulher tinha trabalho, sim, mas era trabalho do lar, trabalho doméstico. E com a morte do marido, ela não tinha como se sustentar. Ia viver às custas dos outros. E por isso que Moisés, inteligentemente, mais do que inteligentemente, Moisés, inspirado, nos fala da lei do levirato. O que é a lei do levirato? Naquela época tinha muitos filhos, As famílias eram muito grandes. Hoje é que tem essa coisa de só ter 1, 2 filhos. Naquela época, vê o doutor Bezerra, 12, fora os agregados. Mas, então vocês pensam na lei do levirato, dada por Moisés. Uma mulher, ela não tinha como sustentar. Ela, para sustentar, precisava de um homem. Quem sustentava ela? O pai. Ela era uma mercadoria, tanto que ela era vendida pelo pai para casar. O homem pagava o dote, 50 ciclos de prata. Ciclo é uma moeda, é a moeda do tempo. Então o homem podia comprar a mulher fazendo um acordo com o pai dela. E agora pertencia a quem? Ao homem. Ela antes pertencia a quem? Ao pai. Aí ele foi e comprou, pagou o dote. Agora pertencia a ele. E era da honra dele, era do seu dever dar o sustento.
Agora, Moisés então vai ver que se esse homem morrer, quem vai sustentar? Se ela tem filho, o filho sustenta. Mas se ela não tem filho, ela precisava de sustento. Então, Moisés vai nos apresentar a lei do levirato. A lei do levirato significa que se ela não tem filho, ela vai casar com o irmão mais velho do marido. Casando com o irmão mais velho do marido, ele vai dar sustento. Mas às vezes aquele homem com quem ela está casando, quer dizer, com o cunhado, não é, esse cunhado pode ser casado, não tem problema. O Antigo Testamento aceitava a poligamia. Além do mais, a Bíblia apresenta de forma muito interessante, colocando a lei acima da biologia. Porque no exato momento em que ela não tinha descendência, o marido, então, ao morrer, não tinha deixado filho, e a vida, então, dizia que ela casava com o cunhado mais velho, e ele daria sustentação, mas ele ia casar não em nome dele, ele ia casar em nome do irmão. É como se ela fosse a mulher do irmão, sustentada por ele. Como ela não tinha filho, ele ia gerar filho nela. E o filho que ele ia gerar não era dele, era do irmão que morreu. Logo, se ele vai ser o pai biológico para as Escrituras, ele não é o pai da lei. O pai da lei, ou pai legal, é o desencarnado, é o irmão. Então vamos já começar a ver uma coisa muito interessante. O significado importante de filho para o Antigo Testamento, para o judaísmo, não é o biológico, e sim o legal. E isso vai ser fundamental. Não pense que isso é loucura. Tenha um pouco de paciência, que a gente vai ver a grandiosidade das coisas nos detalhes. É que a gente começa a pensar aqui com a nossa cabeça e acha essas coisas estranhas. Mas aí quando a gente começa a entender como funciona, a gente vai ver algo que realmente tem uma grandiosidade muito interessante. Repare que ele, o cunhado, tendo relacionamento sexual com a sua cunhada, agora esposa, podemos dizer mais cunhada do que esposa, porque ela continua sendo mulher do irmão desencarnado. Ele vai ter um filho com ela e vai dar descendência para o irmão. Não será considerado filho dele, e sim do irmão. Logo, ele pode ser pai biológico, mas não é o pai legal. E no exato momento em que for dado o nome, ele está dando o nome do irmão e não dele. Como se estivesse dizendo, o legal está acima do biológico. Isso vai acontecer no caso de José com Maria. José não é o pai biológico de Jesus, mas ele deu o nome, ele aceitou Jesus, aceitou Maria em casa. Logo, Jesus é o seu filho legal, não biológico, mas legal. E aí acabou a história, morreu a história. Para o judeu morreu a história. No exato momento que você dá nome, ele passa a ser seu filho legal, e para o judeu isso está resolvido. Jesus passa a ser um judeu também. Porque legalmente José o aceitou. E José era judeu. Por isso que as Escrituras colocam o legal acima do biológico. E por que ele dava filho para ela? Para que aquele que morreu tivesse descendência. E tendo descendência, ele ia fazer aquilo que nós falamos na palestra passada. Ele ia pertencer ao pacto abraâmico. Lá Abraão tem um pacto com Deus que diz que ele vai ter uma multidão ou uma nação como os grãos de areia e as estrelas do céu, que é a nação judaica. Isso era considerado os chamados filhos de Deus, ou aqueles que estavam ligados ao pacto de Abraão com Deus. Logo, são ligados a filhos de Deus, porque legalmente, veja se isso vai ser difícil, por favor. Deus se aproxima de Abraão e cria um pacto.
Os filhos vêm biológico de Abraão. De Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. De Jacó as 12 tribos, logo todo Israel. Biologicamente é de Abraão. Mas por que eles são chamados filhos de Deus? Porque legalmente é de Deus. Porque Deus fez um acordo com Abraão. São os meus filhos que vêm por teu intermédio. Deus é um morto, ou melhor, é um espírito. Já começamos a ver que os mortos têm vida. O espírito tem vida. Mas é um morto, é um espírito. E ele vai se relacionar através de Abraão. Vai criar esse pacto, esta relação, esse conhecimento. Nós vimos da outra vez, quando nós falávamos que ele vai participar do banquete, onde que vai estar presente Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que conhecem a Deus. E nós falamos o verbo conhecer no sentido de sexo. Lembra do relacionamento? Nesse sentido? Assim, Deus tem uma relação ou um conhecimento com Abraão, Abraão com ele. Há uma relação. Com isso, há uma fecundidade espiritual. Por isso, os judeus se consideram filhos de Deus. Ou melhor, filhos daquele Deus. Legalmente são filhos de Deus. Biologicamente é que são filhos de Abraão. Tudo bem? Então aí nós explicamos que se uma mulher não tinha filho e ficava viúva, quem ia sustentar ela? Então ela casava com um cunhado. E o cunhado ia sustentá-la. Ia sustentar porque ela ia ter filho com o cunhado. E tendo filho com o cunhado, seria filho do irmão. Logo, sendo filho do irmão e pertencendo à raça do pacto abraâmico, ou do pacto com Deus, sendo filho então legal de Deus, ele, o cunhado, que estava casado agora, tinha dever de proteger, de amparar e de cuidar, porque era um filho de Deus. Agora nós temos uma viúva, a viúva de Naim. Ela não casou. Não casou por quê? Porque ela tinha um filho. E se ela tinha um filho, não precisava necessariamente casar, porque o filho a sustentava. Senão, ela teria de casar com o cunhado. E se não tem um cunhado? Com o cunhado mais velho, vai procurar um segundo cunhado, um terceiro cunhado, e assim vai procurar até um tio, um irmão, um primo. Por isso que eles eram chamados tudo que de irmão, primo, né? Irmão de primeiro grau, segundo grau, essas coisas, é primo. E aí ela casava, para poder ter a sustentação, para ter o sustento. Mas quando ela tinha um filho, ela era sustentada pelo filho. Agora, não existe, então, aí, maior dor nessa passagem, porque ela chora porque ela perde o filho, porque antes de tudo é a dor, não só do amor da perda do filho, mas a dor da sustentação. Ela já tinha, podemos dizer, através dela, legalmente, gerado a descendência do marido dela. Então, legalmente, ela já tinha feito isso. Eu quero trabalhar um pouquinho mais nesse ponto. Nós temos um caso muito interessante na Bíblia. Eu falei para vocês que Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E Jacó, 12 filhos. Um desses filhos de Jacó era Judá. E Judá, que era o quarto filho de Jacó. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Judá tinha um filho chamado Onã, que casou com uma mulher muito bonita chamada Tamar. Onã casou com Tamar e morreu. Aí ela pediu para casar com o segundo filho, quer dizer, com um cunhado, e para cumprir a lei do levirato. E foi dado para ela, para casar. E daí a expressão do onanismo. O Senhor matou ele porque ele tirou o pênis da vagina e ejaculou fora. Daí isso aí é chamado de onanismo, que vem de Onã. Porque ele não quis cumprir a lei do levirato. O Senhor então o castigou, porque no fundo o Senhor queria ter filho legalmente, né? O pai. E então ele morreu. E assim ela foi, casou com o segundo, morreu.
Aí o Judá fica preocupado com ela. Já me levou 2 filhos essa mulher na lua de mel. Na lua de mel, na lua de fel, né? E ela vem exigir a lei do levirado. Ela precisava de o quê? Proteção. E a lei dava para ela esse direito de proteção. Então ela vai pedir o 3º filho a Judá. E Judá pensa, esse garoto é novo ainda, é muito jovem. Você faz o seguinte, vai ficar lá nas suas terras, na casa dos seus pais mais afastados, tal. Quando ele crescer, eu te dou ele. Não devia. Chegou na puberdade, casa, é compromisso. Ou então, mesmo não estando na puberdade, casa, mostra a relação, o pacto que vai ter. Por enquanto, eu te dou a devida proteção. E depois ele vai ficar contigo. Ele estava preocupado em ela matar o seu filho. Logo ele estava preocupado com o biológico, mais do que com o legal, porque mais do que biológico, ele é filho de Deus. Ele não devia ficar preocupado em ela matar o 3º filho. Na cabeça dele, será que mataria? Não sabe. Mas ele enrolou ela, como de verdade, aguarda. E com isso o tempo foi passando e nada dele cumprir de levar o 3º filho lá para ela casar. E ter a devida proteção. Um dia ele foi tosquear as ovelhas, lá pelas bandas, já esquecido da passagem, e toscou a ovelha, trabalhou, resolveu dar uma descansadinha, e com isso pensou em mulher. E resolveu ter uma relação, e perguntou se ali tinha alguma mulher que ele pudesse ter um relacionamento. E ela se apresenta, a Tamar. Só que ela vem com pano, vem com véus, e ela se apresenta como uma prostituta. O que é muito interessante isso na Bíblia, porque se a mulher não tinha como se sustentar, o único meio é a prostituição. Não tem meio para sustentar. Ele mesmo, Judá, não cumpriu o que tinha de cumprir, dando o filho, ou por enquanto, se o filho não tivesse idade, dando o apoio, então ela vem como prostituta. Mas necessariamente, ela ou não prostituta, ela se apresenta para Judá como uma prostituta. E Judá tem relacionamento com ela. Muito bem. Na hora de pagar, ele não tinha ali recursos, outros recursos, e deixou como garantia, como pagamento, o anel dele, com o brasão, a marca da família, como pagamento do relacionamento. Passa um tempo, vem a informação que ela estava grávida. Aí ele vibrou. Bom, se ela está grávida, ela está traindo o meu filho, espiritualmente. Olha como uma coisa legal é maior do que a biológica. E ela não devia, ela devia ficar aguardando para casar com o 3º filho. Ela transou com o outro. Logo, ela é uma prostituta. E por causa disso pode ser condenada. E o que, como se condenava uma mulher prostituta que, no caso, era infiel ao marido? E no caso ela era infiel aos 2 que já morreram, e no caso ao candidato, o 3º. Ela não teve. Uma mulher infiel era levada em praça pública. E ou você, como no caso José, na interpretação inicial de que ele achava que Maria poderia ter cometido algum deslize, daria carta de repúdio, de divórcio, o que é muito horrível. Uma mulher ter carta de repúdio, ficava claro de que ela era uma traidora e que o marido não queria ela. Mesmo ele, no caso de José, pensando em fugir, ficava claro que ela teve um relacionamento com ele mesmo, José, mas fora da época, fora do compromisso do casamento, e ele fugindo se mostrava como culpado. Essa foi a melhor ideia. Pelo menos seria uma pena mais branda para Maria. Isso eram as conjecturas que ele fazia, aí veio o sonho e esclareceu tudo. Mas muito bem. No caso, ou se dava essa carta de repúdio, que o próprio nome de repúdio, e ela socialmente ia ficar falada, e aí não ter um outro caminho a não ser a prostituição para a mulher. Ou então, o que era mais comum, o judeu adorava, é apedrejar. Lembro daquela adúltera que foi levada a Jesus para ser apedrejada. Jesus disse: atira a primeira pedra que tivesse pecado. Então ela foi
Judá falou assim: é uma forma de eu tranquilamente me livrar dela matar o meu terceiro filho, eu vou apedrejá-la. Colocou ela em praça pública para ser apedrejada, porque ela sendo apedrejada, eu me livro dela e não dou o meu terceiro filho para ela, e ela então não vem entre aspas, a matar esse meu terceiro filho. Muito bem, quando ela estava em praça pública para ser apedrejada, ela diz que ela estava grávida. De quem ela estava grávida? De quem pertencia aquele anel, que era dele, de Judá. Logo, ele então casa com ela, que era filho dele. E logo, é interessante que vai nascer gêmeos. Mas aí isso é uma outra história que vai por aí fora. E é esse Judá que vai entrar na genealogia de Jesus. Você poderia dizer assim, mas ele vai entrar na genealogia de Jesus, mas com um erro desse, né? Olha só, cada vez a genealogia vai aperfeiçoando. Rubens vendeu o irmão, que seria o primeiro para entrar na genealogia, não entrou, como castigo. Vender o irmão é uma coisa muito grave. Simão e Levi matou uma porção de gente em nome de Deus, em nome da circuncisão. É algo muito grave fazer inquisição em nome de Deus, matar os outros em nome de Deus. Esses dois outros não entram na genealogia. Vai entrar o quarto, que é o Judá. Poxa, mas o quarto, o Judá, teve esse erro sexual. O que a Bíblia mostra que erro sexual é grave, mas não pode ser comparado a crime de vender irmão, não pode ser comparado a crime de matar os outros em nome de Deus. Tá certo? A Bíblia então ela vai fazendo na genealogia nada mais nada menos do que uma purificação espiritual, ou de alívio do peso ou do grau de culpabilidade. Muito bem. Agora nós temos então, voltando, agora já entendendo melhor essa coisa da mulher dependente, né? Ela não tinha como sustentar, o filho morreu. E ela legalmente já tinha dado o filho para o marido. Quer dizer, a lei já havia sido cumprida. E ela então chora. E diz a passagem que Jesus vinha com os discípulos e com grande multidão. E chegando à cidade de Naim, vem aquele cortejo sendo carregado num esquife, aquele morto, aquele jovem morto, sendo carregado, porque ali nas vizinhanças de Naim haviam grutas, como até hoje tem, grutas que são cemitérios onde que os corpos eram enterrados. Porque era proibido enterrar alguém dentro da cidade, por isso lá de fora. Por isso que na porta, Jesus encontrou a porta de Naim, porque tinha de ir para fora para poder enterrar do lado de fora, porque não podia ser enterrado na cidade. O morto, nós já vimos na vez passada aqui, era considerado impuro. Ele era impuro. E quem tocasse no morto, logo aqueles que estavam carregando o esquife, tocaram, e eles então automaticamente ficavam impuros. Vão ter que fazer um ritual de purificação, e esse ritual não é só um ritual de purificação para poder depois frequentar o templo. Havia uma penalidade de dias. Alguns dias deveria ficar afastado do templo, depois se purificar e aí depois publicamente poder ser integrado à sociedade. Vamos entender assim, poxa, mas isso aí é uma coisa muito dura e tal. Vamos também colocar um alívio nisso, como Moisés, na lei do Levirato, colocou um alívio dando sustento à mulher, ela casando com o cunhado, né? Também, naquela época, os conhecimentos da medicina e tal eram muito fracos, não tinha língua, praticamente. Então, imagina uma pessoa morte que morreu. Então, a melhor coisa que tinha era só poucos tocavam. Esse que tocava, então enterrava e ficava num tempo lá, numa quarentena, ou melhor, quarentena aí não é de 40, mas um determinado tempo para ver se vai ter alguma reação ou pegar alguma doença para não passar para os outros. Era só nesse sentido, tá certo? Era uma espécie de proteção social contra viroses, coisas que eles desconheciam. Muito bem. Então, quando veio esse esquife sendo carregado, e a mulher, a viúva, parece que ela queria, porque muita gente acompanhava a viúva, e ela chorando. Diz a passagem que Jesus viu aquilo e foi tomado de compaixão. Compaixão. Teve paixão por ela. Muito bonita essa palavra. Compaixão é ter paixão pelo outro.
Só que essa palavra, compaixão, ela é a mesma usada, o mesmo radical, para intestino. Foi algo que mexeu por dentro. Nós falávamos isso aqui em termos de conhecimento do corpo astral. Nós podemos falar do plexo solar. Nós podemos falar do chakra gástrico, que é o plexo solar, o chakra do plexo solar, que é o chakra das emoções. As emoções. Por isso que o chakra do plexo solar, o chakra das emoções, que é um órgão ou uma rodinha, a palavra chakra quer dizer rodinha, do corpo perispiritual, ele cuida do aparelho digestivo todo, logo vai cuidar do intestino. E por que ele é a sede das emoções? Por isso que quando a pessoa é muito emocionada e está com impacto de emoção, ela às vezes se urina, ou ela tem um problema de defecar, não é isso? Ela tem dores de úlcera, não é isso? É o plexo solar, é o cuida das emoções. Então, quando diz que ele tomou-se de compaixão, é como se estivesse dizendo, o plexo solar do Cristo vibrou, no mais íntimo, nas suas emoções mais profundas. Ele sentiu todo o impacto da dor daquela mãe. Agora vamos dar uma parada aqui. E vamos falar uma coisa. Nós já analisamos, nas duas últimas palestras, 2 casos de chamado milagres, né? E a próxima vai ser um terceiro, em que Jesus vai curar a sogra de Pedro. E aí nós vamos passar por uma série de estudos de 4 fenômenos. Um foi a cura de um leproso, nós vimos na semana retrasada. Na semana passada nós vimos a cura de um paralítico, filho ou servo do centurião. Hoje nós estamos estudando a chamada ressurreição do filho da viúva de Naim, e a próxima da sogra de Pedro. Mas vamos pegar esses 2 casos iniciais que nós analisamos, que foi o do leproso. O leproso se aproxima de Jesus e diz assim: se você quiser, eu posso ser curado. Então ele coloca todo o poder e toda a força em Cristo. Ele o chama de Senhor e diz: você tem poder, você tem força. Se você quiser, você me cura. E Jesus diz: quero ser curado. Muito bem. Depois nós vimos no caso do centurião. O centurião diz: Senhor, eu não sou digno que entrei na minha casa. Eu não fui nem te procurar, porque eu não sou digno de estar na tua presença, ainda mais você entrar na tua casa. Senhor, diga o verbo, movimente as forças divinas, a mente divina, a mente criadora de Deus, e o meu servo será curado. E de Jesus, a fé dele é enorme. Aqui no caso de hoje, não há manifestação de fé. É muito interessante, porque nós costumamos sempre dizer, espírita adora falar isso. E sem a fé a pessoa não é curada. E aí dizendo assim, Jesus só curava aquele que demonstrava fé. Aqui no caso não tem. Jesus está chegando na cidade e vê uma mulher chorando, uma viúva, porque o seu filho estava sendo carregado para ser enterrado, o corpo dele. Jesus é tomado de compaixão, sem perguntar nada a ela, sem perguntar nada a ninguém, ressuscita. Só foi apenas o movimento do Cristo. Porque você poderia dizer, mas foi o choro dela. Mas o choro dela é choro de todas as mães, de todos os pais, de todos os amigos, de todas as esposas, não é isso? De todos os filhos, quando veem os seus pais morrer, é um choro de todos. Num outro caso, nós vemos Maria, irmã de Lázaro, chorando quando Lázaro foi considerado morto. E Jesus então viu ela chorar e chorou também. É o menor versículo da Bíblia. Está em João capítulo 11, versículo 35. Ele chorou. Então veja bem,
a única coisa que movimentou essa atuação do Cristo foi a própria compaixão dele. Então nós temos que ver que o que funciona em todos os casos é sempre a compaixão. E se ele nos ama, como ele diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos, é lógico que ele tem compaixão por todos nós. E as coisas acontecem como tem que acontecer com cada um. Evidentemente que a sua interferência só vai até onde a lei permite. E naquele caso ali particular, a lei permitia. Ele, então, tomado de compaixão, mexendo no mais profundo das suas entranhas, no seu interior, sentindo uma imensa misericórdia, carinho, afeto por aquela mãe, compreendendo a dor imensa dela, se aproxima, toca no esquife, tocou no esquife, já estava impuro também. Não é assim? Ele tocou no esquife, já estava impuro. Ele não dá a mínima a isso. Toca no esquife. E imediatamente aqueles que carregaram pararam. E ele não manda eles pararem. Apenas ao tocar no esquife, os que carregavam o esquife pararam. Então nós estamos aí diante de uma força magnética extraordinária do Cristo. O seu impacto, a sua presença. E vocês imaginam algo que mexeu na vibração do Cristo. E ele já por si mesmo já libera energias santificantes, energias curadoras. Nós vimos uma mulher que chegou no meio da multidão sem ser anunciada, tocou na fibra do manto dele e ficou curada. E ele mesmo fala: senti sair de mim uma força, uma vibração. Ele: mas Senhor, tem tanta gente aqui, uma especialmente me tocou. E eu senti sair uma força. Agora você imagina ele conscientemente liberando as suas emoções, as suas energias, a sua misericórdia, o impacto magnético, a vibração do ambiente. E aí foi esse impacto que fez com que os que carregavam paravam. Porque ninguém que está carregando morto para quando alguém se aproxima. Você está carregando morto? Quem já teve experiência de carregar caixão sabe disso, você carrega no pedra. O morto ele não ajuda em nada. E o bicho fica pesado. Cada vez fica mais pesado. Então você carrega, você quer levar, vamos em frente. Quase sempre são pessoas determinadas que levam o caixão. Não se bota a pessoa chorosa para carregar o caixão. Aquele que chora, ele para e aí atrapalha. Quem carrega o caixão é quem é firme e determinado. E é novo e tem energia. Você não chama um velhinho fraquinho para carregar um caixão. E nem você chama alguém choroso. Por isso que quase sempre não é irmão, não é marido que leva o caixão. Porque ele está tenso, está nervoso e tal. São os outros amigos mais fortes, ou melhor, mais equilibrados emocionalmente, mais terra a terra. E não estou tirando respeito de nada disso, mas aqui carrega. Então esses estão determinados, carregando, ainda mais naquele caso em que tinha de caminhar muito, porque tinha de caminhar para fora da cidade. Aqui você carrega o caixão, você leva da capela, né? Ou até a copa, né? Uma coisa pequena. E quase sempre dava um carrinho junto contigo, depois você só pega um pouquinho assim, é mais um detalhe. Mas naquela época não. Nesse caso aí, eles estavam carregando para fora da cidade, mas é a força do Cristo. Ele chega, ao chegar, tomar daquela emoção, parar. Ele toca no esquife e fala para o morto, se é possível falar para o morto. Eu te levanta, eu te ordeno. Ele dá uma ordem: levanta, eu te ordeno. E o morto levantou, sentou, falou, e tem uma das frases mais lindas do texto, que é de Lucas, que era médico. Como médico sabia bem o que é dor de mãe, porque acompanhou como médico muitos casos de morte. E o grande médico é aquele que é chamado para a hora da morte.
Porque ninguém chama o médico qualquer na hora que alguém está muito mal. Né? Grande médico, o médico da morte. Aliás, tem uma passagem interessante do Espiritismo, eu vou dar uma parada aqui para contar sobre isso, que é o Manuel Quintão. Manuel Quintão foi quem introduziu o Chico Xavier no mundo do livro. Foi ele que deu o título Parnaso em Túmulo, que foi o primeiro título do Chico. E o Manuel Quintão era diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele escrevia artigos no jornal em que ele sentava o pau no católico e o católico sentava o pau nele. Então era briga. Os dois não se conheciam. Os dois não se conheciam. O Manuel Quintão não conhecia esse médico de Niterói, nem o médico de Niterói, católico, conhecia o Manuel Quintão. Um dia o Manuel Quintão estava para pegar as barcas e o Carlos Ivaçaí de Niterói estava conversando com um homem na Praça 15. E quando ele viu o Manuel Quintão se aproximar, ele chamou o Manuel Quintão e falou: Manuel Quintão, aqui está o doutor fulano de tal. Era o tal doutor que ele brigava no jornal, na imprensa. Aqui está o doutor fulano de tal. E foi aquele que você hoje no artigo falou que é médico, mas médico de atestado de óbito. Aí o Manuel Quintão ficou com aquela... Era para ficar com aquela cara de tacho. Na hora que o Carlos Ivaçaí, que tinha esse jeito, ele tinha esse jeito polêmico, esse jeito engraçado de falar. Está aqui o médico que você falou no artigo hoje, que é médico de atestado de óbito. Aí o Manuel Quintão o cumprimenta, e por enquanto que o cumprimenta diz: digo e repito, porque só os grandes médicos são chamados para os grandes momentos. Os dois ficaram amigos. E como os dois ficaram amigos, no outro dia, um continuou católico, continuou espírita, mas já não se atacavam. E ficavam com Sua Excelência para cá, doutor para lá, mestre para cá, aquela coisa toda. Aí o diretor do jornal chamou e falou: ninguém mais está lendo isso, vocês pararam de brigar, o povo gosta de briga. Isso aí não dá ibope, para. Aí os artigos pararam, porque eles ficaram amigos. Então Lucas, que era médico, e o texto é de Lucas, e é exclusivo de Lucas. Isso é muito interessante. O texto exclusivo de Lucas tinha a experiência da dor das mães. A maior dor para o médico é quando ele não consegue restituir a vida. Porque a função do médico é dar vida. Mas quando ele sabe que todas as forças estão indo além da sua capacidade médica, o que o mais incomoda é a dor materna, a dor dos parentes. E Lucas vai botar uma frase que tem que ser muito mais do que psicólogo. Tem que ser um consolador para falar isso. E ele diz a passagem: tomar de compaixão, tocou o esquife. Imediatamente aqueles que carregaram pararam. E ele disse para o morto: levanta-te, eu te ordeno. E ele sentou e falou. E aí vem a frase que eu falei, que é uma das mais lindas: e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora vocês imaginam o impacto dessa frase: e Jesus o restituiu à sua mãe, como se não fosse mais da mãe. Agora ele era morto. Agora ele estava sentado e falava. Estava perfeitamente, não só ressuscitado, mas curado, sentado e falado. E aí vem a passagem: ele restituiu a sua mãe. Toma, você tem ele de volta. E esse restituir é mais do que ter um filho, é ter também sustento, é ter também o elo de ligação com o marido, legalmente filho do marido, tá certo? Logo a mãe passa a ser plena por ter o filho e ao mesmo tempo ter o sustento. E ter o consolo, viúva, sozinha, agora tem o filho. Muito bem. Só que eu vou contar algo para vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas que é bom saber. Muito desagradável isso que eu vou falar, mas é fato verídico. Esse rapaz já morreu. Concorda comigo? E a mãe dele também já morreu. Quem morreu primeiro?
Foi ele ou a mãe? Tá certo? Senão eles estariam com 2.000 anos cada um. Então já morreu. Ele. Já morreu ela. Quem morreu primeiro? Não sabemos mais a história. Normalmente é a mãe, por estar mais velha. Mas não necessariamente. Tanto que ali estava ele indo mais novo. Não é essa a regra. Essa regra não é absoluta. Logo, se mesmo ela tendo morrido antes, nós sabemos pelo conhecimento de coração de mãe, que mãe continua mãe mesmo do lado de lá. E se o filho está do lado de cá, e ela já está do lado de lá, e ele passa mal, ela cuida, ela intercede. Por isso que quando se pronunciou a ideia de mãe, mãe é a única palavra que não serve para a teologia do inferno. Não pode existir inferno onde há mãe. No exato momento que há mãe, não pode ter inferno. Seria absurdo ser mãe e saber que o seu filho está penando para sempre. Mãe nunca seria feliz. Nem eu te dou o reino dos céus, eu te dou, tu pergunta para a mãe se a mãe quer. Reino dos céus ou teu filho. Então não existe inferno porque existem as mães. Então não existe inferno porque existe mãe. Esse tipo de amor maravilhoso. Logo, diz a passagem, Jesus o restituiu para ela. E ela veio a falecer. Ou antes dele ou não. Mas se foi antes, ela do lado de lá continua preocupada com ele. E se foi ao contrário, ele foi antes dela, ela voltou a chorar. E cadê a compaixão de Jesus? Quantas mães já perderam o seu filho? E cadê a compaixão de Jesus? Quantas mães viúvas já perderam o seu filho? E cadê a compaixão de Jesus? Só teve por aquela da cidade de Naim? E as mães que estão aqui do Rio de Janeiro, que são viúvas e que perderam seus filhos? Mães de vários lugares. Aqui de perto, por exemplo, no bairro de Vila Isabel. Então preste atenção. Cadê a compaixão de Jesus? Então nós não podemos interpretar que a cura deste rapaz, ou a chamada ressurreição dele, seja por causa da misericórdia de Jesus. Se fosse assim, sendo assim, a misericórdia tinha que funcionar em caso de todas as mães, e ele mesmo disse, eu estarei convosco sempre. Se ele vai estar sempre, ele não pode mentir. Se ele está presente, qualquer mãe, ele tinha que sentir a mesma compaixão. Por que ele teve todo mundo o tempo todo? Isso não é amor. Então, o que a gente chega à conclusão é que ali era um caso excepcional. E em caso excepcional, há volta. E nessas voltas, ou melhor, do espírito voltar ao corpo, são casos excepcionais em que funciona essa atuação espiritual. Há outros casos em que não é assim, que tem que acontecer a desencarnação. Pode a mãe chorar, pode ser viúva, pode não ser viúva, que desencarna. Não é merecimento. Esquece isso. Não tem merecimento nenhum, isso é papo para boicote. Nós somos todos de vida. Existe o fenômeno da desencarnação. O fenômeno da desencarnação é lei natural. Fenômeno, não tem ninguém que não vá desencarnar. Chegou a hora de desencarnar, acabou. Não tem Jesus, não tem nada. Acabou. Não tem ninguém. Ninguém pode intervir, nem Deus. É a lei dele. Por quê? Porque as suas leis são imutáveis. Pergunta 13 de O Livro dos Espíritos. Deus pode fazer? Pode. Então, ele não é imutável. Não pode derrogar a lei. Desencarnar é lei natural. Chegou a desencarnação, vai haver a desencarnação. Com choro ou sem choro. O que acontece é que nem sempre há fenômenos que são da morte. Há muitos casos que a pessoa está inconsciente, ela está em coma, ainda não houve o desligamento, e aí nesse caso pode voltar.
Então é o que diz o livro do Eclesiástico, no capítulo 12, versículo 6. Eclesiastes, perdão, falei Eclesiástico, estou corrigindo, não é Eclesiástico, esse é o outro livro da Bíblia. Estou falando de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que tem 12 capítulos, e precisamente no capítulo 12, versículo 6, está assim: antes do espírito voltar a Deus que o fez, e o corpo tornar a ser pó, duas coisas: o corpo ser pó e o espírito voltar a Deus, ou melhor, voltar para o plano espiritual, é necessário que se rompa o cordão de prata, ou fio de prata. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Por enquanto que não há o rompimento do cordão de prata, ele está ligado ao processo da encarnação. Não poderia ser autorizado, porque é ante a lei a entrada no cadáver. Quando há o processo da encarnação, você só fica no corpo por enquanto que tem vida. E ele tem vida por enquanto você está ligado a ele pelo cordão de prata. Depois que houve esse desligamento, ou rompeu este fio, como diz o Eclesiastes, aí nesse caso o corpo vira pó e o espírito se desprende. E aí nesse caso não pode mais o espírito voltar para aquele corpo. Voltar para o corpo é contra a lei divina, é assumir cadáver, tomar conta de cadáver. Voltar para o corpo só tem um jeito, através do fenômeno da reencarnação. Aí há a volta, mas ele vai tomar uma nova forma, outra reencarnação. Aquela virou pó, vai se virar pó. Então veja, nesse caso, o que Jesus viu e foi tomado de compaixão pela dor da mãe, e aí é a compaixão pela ignorância na medicina, é dor de compaixão porque as pessoas também não entendem sobre a morte, é dor porque a pessoa precisa sustentar, é um conjunto de coisas. E aí nesse caso foi restituído a vida porque ele ainda estava ligado pelo cordão de prata. Ali havia um caso de que as pessoas não sabiam que ele ainda estava morto. Evidentemente que quase sempre você vai abandonar uma pessoa nesse estado, e isso aqui é bom que diga. Hoje, por causa de não saber se a pessoa está viva ou não, é que se enterra por 48 horas. Tá certo? Por causa disso. Porque tantos e tantos já voltaram ao cemitério. Não é isso? E tantos, às vezes são enterrados e voltam já enterrados. Por exemplo, Allan Kardec tem um caso em que ele entrevista um espírito que foi enterrado vivo. E que depois, isso é uma palestra que eu fiz lá no Ramatiz, talvez no último seminário lá em Ramatiz. E a família tinha perdido um brasão da família, né? Um escudo, e achou que ele tinha caído dentro do caixão, ou ele tinha sido enterrado com ele. Então a família mandou fazer a escavação lá, como é que dá uma exumação, para ver se o brasão da família ele estava lá. E ele estava com o corpo virado com a mão comida. Então ele comeu, foi enterrado vivo. Aí Kardec o evoca. Bom, mas sobre essa evocação é uma outra palestra. Porque agora a gente faz ela aqui para vocês. Interessante, ele vai explicar o motivo disso. Então, quantos estão no cemitério e voltam? Não é isso? Agora nós estamos vendo uma propaganda muito interessante, em que o sujeito chega lá, pede licença no velório, chega lá no defunto, dá um soco no coração do defunto, beija a boca dele, puxa bastante já, dá um soco de levanta, cara. Porque você ajudava lá na minha construção lá e não estão botando tiro, né? Que é o cano, o cara levantou, foi lá resolver. Então, evidentemente que são os chamados casos de mortes. Quantos que são considerados mortos pela medicina e voltaram? Então eu trouxe aqui para vocês 2 livros, quem quiser, existem, olha, dezenas. Os 2 mais interessantes e fáceis de serem encontrados. Em qualquer sebo aí vocês acham com facilidade, ou vocês chegam na estante virtual, compram com facilidade, é baratinho. São 2 bons livros. Um chamado Voltar do Amanhã. O próprio nome diz, voltar do amanhã, amanhã seria a morte, não é isso? Então ele está voltando lá de lá. Ele foi escrito
pelo psiquiatra Dr. George Richard e acompanhado, sendo assistido pela senhora Elizabeth Chorrell. Mas é interessante que esse Dr. George Richard, ele está narrando o caso vivido por ele mesmo. Então é bacana que ele é médico, ele é psiquiatra, então tem visões também, ou tem conhecimentos psicológicos, não é isso? E ele vai contar a experiência dele, foi um caso de morte dele, que ele volta. Então ele vai narrar como que é. É um livro muito bem escrito, é um livro fininho, deve ter umas 80 páginas, e muito bem escrito, porque foi excelentemente traduzido pelo Dr. Gilberto Campista Guarino, um grande médico, um grande estudioso do espiritismo e alguém muito conhecedor da língua, tanto do português como do inglês. Então é um livro que é muito bom a gente conhecer. Um outro livro, esse já é popular, é bastante conhecido, que é o Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr. Esse livro já foi desmembrado em muitos outros, inclusive o Dr. Moody já esteve aqui no Brasil. E é um livro também que conta casos e mais casos, pesquisas feitas por ele em hospitais. Foi feita uma pesquisa muito interessante, mandando, a americana adora pesquisa, então foi mandado vários relatórios para vários hospitais, contando casos de pessoas que foram consideradas mortas e que voltaram no hospital, voltaram do coma, narrando como é que eram as coisas do lado lá, o que aconteceu, quem viu, que espírita, etc, não sei o quê. E como essas pesquisas foram feitas, foram dados nomes para os doentes, e aí ele então ia no hospital, pegava as fichinhas, e com as fichinhas ele tinha o endereço da pessoa, da família, e do tal ressuscitado. Ele faz então várias entrevistas, e aí vai gerar esse livro. Tudo bem? O Dr. Moody, ele já esteve aqui no Brasil, Vida Depois da Vida, Raymond Moody Jr., ele já esteve aqui no Brasil e ele tem um filme que eu trouxe aqui para vocês, chamado Vida Depois da Vida e Contactos Imediatos. São dois filmes que tem aqui dentro. E é interessante que tem um extra aqui muito legal do encontro dele com o Divaldo lá nos Estados Unidos. O Divaldo faz uma palestra, o Dr. Moody assiste a palestra. Eu trouxe o livro para emprestar no filme, eu vou emprestar para o Ivan, aí depois ele vai aí trazendo para outros. E aí, no caso, neste filme, aí nós vamos ver muitos casos, muitas entrevistas, etc. E tem essa palestra do Divaldo, ainda que acrescenta, que é um extra. Então, repare que tem casos, mas, cara, olha, eu só trouxe esses dois livros, senão nós vamos ficar aqui. Ó, são casos, mas, cara, pessoas voltam. O que aconteceu com o filho da viúva de Naim? A mesma coisa. Nesses casos. Não estava o fenômeno da morte, ele não volta para o cadáver, não tinha rompido o cordão de prata, ele ainda estava ligado espiritualmente. Quem quiser saber como ocorre uma desencarnação, num sentido muito didático, e quiser saber como se rompe o cordão de prata, e só o espírito gabaritado tem condição para isso. Só o espírito gabaritado é que vem com autorização para romper o cordão de prata. É do estilo de Bezerra de Menezes para cima. Quem quiser saber como que é um fenômeno da morte e como que acontece esse desligamento, pega o livro Volteio do irmão Jacó, do Fred Figne, leiam isso e vocês vão ver nos primeiros capítulos a atuação de Bezerra de Menezes, como que é o desligamento desse cordão fluídico e qual é a reação do espírito quando esse cordão fluídico é cortado. Tá certo? Então está lá explicando tudo. Não precisa ler o livro todo, é bom ler o livro todo, mas para recordar só nesse caso são os primeiros capítulos. Muito bem, isso tudo está muito bem então contado. E no Evangelho nós temos 3 casos desses. Nós temos o caso desse jovem da viúva de Naim, em que Jesus dá uma ordem: eu te ordeno, levanta, eu te ordeno. Há um comando verbal. Nós temos um outro caso, que é da menina da Talita, da filha de Jairo. Talita não é nome próprio, depois que passou a ser nome próprio. Talita quer dizer menininha, menininha, tá bem? O que acontece é que uma menina, filha de Jairo, nós não sabemos o nome dela,
ela estava nesse processo, e Jesus chegou e diz: Talita, cumi, ou melhor, menininha, levanta. É uma ordem. E nós temos um outro caso, que é o de Lázaro, que já estava 4 dias no túmulo envolto em faixas. E Jesus diz: Lázaro, vem fora. E mandou as pessoas tirar as faixas dele. Uma ordenação. Em todos esses 3 casos, há uma ordenação. Eu queria contar que isso não é caso exclusivo do cristianismo. Na literatura grega, na literatura antiga, na literatura clássica, nós temos muitos casos desses. Então aqui nós vamos contar um caso de Apolônio de Tiana, em que ele vê uma jovem, uma noiva, não era a noiva dele, ela era a noiva. Repare que também era uma situação de dor, de tristeza, né? Ela ia casar e passou por esse estado de quase morte, que é o nome técnico que a gente chama, na parapsicologia a gente chama isso de estado de quase morte. E ela estava nesse estado. O Apolônio de Tiana chegou, tocou nela, tocou na moça, mesmo processo, e sussurrou um canto no ouvido dela. E ela ressuscitou. Tudo bem? Também não é um caso que não é conhecido. No Antigo Testamento, esse caso. Esse se passou, que nós estamos narrando, na cidade de Naim. A 5 quilômetros dali da cidade de Naim, nós temos um caso, a 5 quilômetros, em que Eliseu ressuscita o filho, ou o menino, da mulher de Sunem, que era o nome da localidade. Fica a 5 quilômetros dali onde estava Jesus. E nós temos um outro caso em que Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Também essa era a viúva. Então eu trouxe aqui a numeração, quem quiser anotar aí no seu livro, nós temos aí o caso de Elias, que é o mais antigo, que ressuscita o filho da viúva de Sarepta, está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos de 17 a 24. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos de 17 a 24. Um outro caso é o filho da mulher de Sunem, que ficava a 5 quilômetros dali de Naim, a noroeste. Está no segundo livro dos Reis, é o caso que Eliseu é que vai ressuscitar. Eliseu era discípulo de Elias. E está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículos de 17 a 22 e versículos de 32 a 37. Eu vou repetir. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 17 a 22 e de 32 a 37. Muito bem. Então repare, olha, que não é um caso. Aí todo mundo, mas então foi de Jesus foi tomar de misericórdia. Elias também foi tomado de misericórdia. Eliseu também foi tomado de misericórdia. A Apolônia de Tiana, fora do ambiente do Antigo Testamento e do Novo Testamento, também foi tomado de misericórdia. E é um caso muito interessante para explicar bem, em que o Espírito ainda não tinha sido desligado. Um caso técnico e clássico para explicar bem isso é o caso de Paulo. Paulo chegava numa determinada cidade, ele tinha que falar muito. Ele falava muito porque ele tinha pouco tempo. Às vezes ele só ia ficar uma noite na cidade. Então ele passava ali e falava porque tinha de contar tudo. Então a comunidade se reunia à noite, porque de dia tinha que trabalhar. Cristão normalmente não era rico naquela época, tinha que trabalhar. Então ele passava a noite pregando e falava assim 8, 9 horas às vezes. E aproveitava para pregar. Tinha de contar tudo, como é que estava passando nas outras cidades. Era uma carta ambulante. Então nesse exato momento, ele pregando, e ele pregou tanto, que tinha um jovem na janela chamado Eutico, do terceiro andar. E o Eutico deu uma cochilada, né? Tem gente que cochila na minha palestra, até na do Paulo também. Isso me dá uma certa tranquilidade. Eu fico, se dá uma cochilada em Paulo, e o Eutico deu uma cochilada. E aí o que acontece? Bum, caiu lá de baixo, lá de cima. Sabe o que aconteceu? Paulo desceu, foi lá, se curvou sobre ele e disse assim: o espírito ainda está no corpo. Ou melhor, a psique ainda está no corpo. A palavra é técnica.
Ele nem fala espírito. Espírito é tradução. Ou a tradução melhor seria na linguagem de Kardec, a alma, que é o perispírito do encarnado, ainda está no corpo. Ou melhor, é alma. Por isso que ele usa a palavra técnica em grego, é psique. Se ele quisesse falar do desencarnado, ele falaria pneuma. Pneuma, ou pneu é espírito. É um sopro, é um espírito. Pneuma é para espírito. Psique é para perispírito, de encarnado, que é a alma. Aí dizer Kardec que a alma é o estado do ser encarnado. Então, tecnicamente, vai Paulo e não usa a expressão pneuma, ele usa a expressão psique, como estiver dizendo, o perispírito ainda está unido ao corpo. A alma é a alma, ainda está no corpo. E ele tinha tanta essa certeza que o rapaz estava encarnado e que já ia passar, manda dar os cuidados para ele, e água, e alimento, essas coisas todas, tá certo? Nesse exato momento, ao ele falar isso, ele sobe as escadas outra vez, reúne a comunidade e continua fazendo o quê? A sua pregação. Ele tinha tanta certeza de que a alma estava no corpo, quer dizer, o rapazinho não tinha desencarnado, ele continua pregando. Como estivesse dizendo assim, que é algo normal, para quem tem a técnica da mediunidade, ver se a pessoa está ligada ao corpo ou não. Tá certo? Então foi o caso de Jesus. Ele veio, viu e percebeu que aquele rapaz estava ligado ao corpo. E aí no caso, mas por que a mulher chorava e diz que ele tomou de compaixão? A compaixão não é pelo fenômeno da morte em si, se tivesse acontecido a morte. A compaixão é porque isso é uma coisa natural e não tem como nós fugir. Uma mulher certa vez se aproximou de Buda desesperada que o filho tinha morrido. E se Buda podia fazer o filho voltar. Ele pode. Você vai em alguma casa, pergunta se ali naquela casa tem um grão de mostarda preta. E se alguém daquela casa já passou pela morte de outro parente. E se não passou pela morte de nenhum parente, você me traga um grão de mostarda preta e eu vou ressuscitar o seu filho. Ela foi para o mundo de casa e ela volta desesperada, dizendo que em toda a casa ela encontrou o grão de mostarda preta. Isso era fácil ela trazer para ele. Mas que em toda a casa tinha sempre alguém que tinha passado por um caso de morte na família. E que aí, no caso, o grão de mostarda não servia. E ela não podia. Porque em todas as casas... Aí Buda fala que é um processo natural. Todas as casas passam por isso. Então aí não é a tal da misericórdia de Jesus. Entenderam? Todas as casas passam por isso. Dói. Chora. Agora, qual é a tal da compaixão de Jesus? A compaixão de Jesus não é só pelo caso de, vamos entender a época, do atraso da humanidade, aquela mulher, ela vai ficar só, porque ainda não se tem leis mais amplas para ampará-la. Não se tem aposentadoria naquela época, não se tinha outros recursos para dar sustento para aquela mulher. Uma outra coisa, era um desvalor à mulher. Uma outra coisa, a ignorância de se chorar pelo fenômeno da morte, e de se chorar e de ficar desesperada com esse fenômeno. Quando a morte é um processo, não só é uma lei natural, e aí as pessoas já sabiam que tinham de conhecer o Espiritismo, mas ainda estávamos afastados séculos do Espiritismo, que o Espiritismo viria. Só quantos séculos depois de Cristo, 2000 anos, 1857 anos depois, é que veio o Livro dos Espíritos para dar esclarecimento. E aí vieram as pesquisas paranormais, agora os fenômenos de quase morte, as pesquisas da paranormalidade, como esses livros, esse filme que eu falei para vocês. Antes as pessoas não tinham solução, não tinha explicação, não se entendia. Então era muita dor. Não entendia a sobrevivência da alma, não entendia a comunicação dos espíritos. Então esse é o impacto da compaixão. E que automaticamente não pode ser resolvido assim de um dia para outro. Que a lei é gradativa. Jesus não podia dar ali uma aula de paranormalidade. Jesus ali não podia dar uma aula no Livro dos Espíritos, ainda não era chegado o tempo. Ele mesmo disse: eu vos enviarei o Consolador, que falará de mim mesmo, falará em meu nome, e que vos explicará aquilo que não podeis compreender agora. Como é que ele ia falar em perispírito, em corpo astral, em ligações, reencarnações? Como que isso acontece? Não era a época.
época, tudo tem o seu tempo. Precisa ser do desenvolvimento da humanidade, desenvolvimento das filosofias, do desenvolvimento das ciências, para chegar a uma compreensão mais próxima. Só agora nós podemos entender que a energia é algo muito importante, porque matéria nada mais é do que energia, olha só. Mas isso foi dito em 1905, há muito pouco tempo. E apesar de ser científico, nós ainda temos dificuldade de achar como que a matéria é energia. O vulgo ainda não tem essa visão. E ele fala por repetição, mas ele nem entende a fórmula da ciência, que até matemática, energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. É igual a MC2. Então, falta ainda até a compreensão disso tudo. É muito lento, é muito gradativo. Mas muito bem. Então aí está um caso em que essa pessoa voltou. Agora diz a passagem que ele foi restituído para a mãe são. E há sempre uma preocupação de Jesus depois que essas pessoas voltam. Olhe bem, no caso de Lázaro, ele mandou tirar as faixas que o prendiam e o liberta. E depois nós vemos Jesus comendo lá na casa em que Lázaro se encontrava, a necessidade da alimentação. Aquela passagem que ele vai na casa de Simão, o leproso, e que Maria unge Jesus, Maria, irmã de Lázaro e Marta. Então é uma passagem lá do Evangelho. Então em que Lázaro se alimenta. Nós temos a passagem da menina, da Talita, né? Que eu já disse que a palavra Talita quer dizer menina. E que mal que ela voltou, e Jesus diz: Talita, cumi, menininha, levanta. Ele diz para os pais: dê para ela alimento, para ela se revigorar. Aqui nesse caso, ele também se preocupa com ele, porque quando ele volta, ele senta, fala com Jesus. Jesus espera ele falar, para ele se expressar, para ver que realmente ele estava bem, e faz o que é o mais importante: restitui a mãe. Não só consolo para a mãe, mas é que a mãe tem que cuidar dele, amparar e dar depois alimento, coisa de mãe, né? E dar um banho, aquele processo todo que ele vai estar sob o cuidado ou amparo de alguém, que é ainda a sua mãe. Então, o restituir a sua mãe não é só a palavra, como eu disse, do consolo. A mãe recebeu de volta. Não, é mãe, toma conta dele, é teu filho. Mulher, deixa teu filho, cuida dele. Tá certo? Então, veja, não é só a ordenação para levantar, mas é uma preocupação depois com o atendimento. Em todos os 3 casos de Jesus, nós vemos essa preocupação. Ora, voltemos ainda para uma análise mais cuidadosa dessa passagem. Evidentemente que todos, diz o texto, ficaram impressionados, ficaram impactados, chegaram a tremer mesmo diante dessa situação. Esse cara é muito especial e começa a respeitá-lo. Tanto que é aqui pela primeira vez nessa passagem em que Lucas usa a expressão, a palavra Senhor para Jesus, em que ele é colocado como Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor do Antigo Testamento. Olha, é a frase da Igreja Universal que eu repito para vocês: Cristo é o Senhor, não é isso? Jesus é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Está aí, obrigado. Então, Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor quer dizer aquele Deus do Antigo Testamento. É aquele Deus lá do pacto de Abraão, é Jesus. Então Lucas o chama aqui de Senhor, fazendo a primeira correlação. Quem faz isso só pode ser o Senhor, ou atuar em nome do Senhor, ou ter o poder daquele Senhor. Então é como se Elias também era profeta do Senhor, do Deus. Eliseu era profeta também. E aí você pergunta: e os outros? Por exemplo, no caso de Apolônio de Tiana, ele não era do Antigo nem do Novo Testamento. Mas quem disse que o Cristo, ou melhor, quem disse que espíritos do bem estão sobre a restrição de uma religião? Nós vimos na vez passada, quando nós falamos do centurião, desta ideia de liberdade dos filhos de Deus, que não depende de uma religião, e sim de estar preparados pela fé, pela sintonia com o plano espiritual. Não é uma religião em particular que salva, e sim a atitude de cada um, a maturidade de cada um. Muito bem.
E aí as pessoas viram que devia estar acontecendo algo muito excepcional e que ali nós estávamos diante de um grande profeta e que Jesus então passou a ser conhecido como um grande profeta. O que ele fez? Correu circunvizinhança, ele estava na Galiléia, ficou ali na Galiléia, diz o texto que até na Judéia e nas circunvizinhanças da Judéia a passagem foi conhecida. Ou melhor, ele está na Galiléia. O que ele falou, o que ele fez, passou a ser conhecido na Judéia, nas circunvizinhanças, ou melhor, a popularidade de Jesus foi lá para cima. Tá bem? E aí terminaria o texto. Mas nós temos ainda algumas coisas para falar. Vamos devagar. Havia alguém doente. Agora vamos usar o texto aqui ao pé da letra. Havia alguém morto. Jesus manda ele se levantar, ordena que ele se levante. Ele senta e passa a falar. Aqui nós temos um caminho muito interessante. O sujeito está morto, se aproxima o plano espiritual, diz levanta, eu te ordeno, fala com determinação. A pessoa senta e depois fala. Vamos para essa sequência. Primeiro, o morto aí não pode ser morto no sentido morto de cadáver. Porque se é cadáver, ninguém vai jogar para o cadáver. Levanta e o cadáver senta e vai falar. Então já cortamos essa ideia. Só existe uma situação de morte. É quando você não está unido às coisas divinas. Você está morto. Há uma passagem que a gente une, aliás, duas passagens do Evangelho que a gente une uma com a outra e dá as devidas explicações. É a seguinte, de um jovem se aproximou de Jesus, um escriba jovem se aproximou do mestre e falou assim: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Mas ele era um jovem, ele estava em pé, ele estava falando, olha as condições aí, levanta. Ele levantou, sentou e falou. Ali estava diante de um caso desse. Era um jovem falando e estava em pé com Jesus. E ele pergunta: o que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Mas ele não estava vivo. Ele não estava em pé ali. Como é o viverás? Então já chegamos nessa ideia. O viver por Cristo não é estar encarnado nem desencarnado. O viver por Cristo é quando tem amor. Quando tem amor, quando você ama, você está vivo. Se não tem amor, você está desencarnado. Então você pode estar aqui encarnado, ser jovem e ser um morto. Você pode também estar desencarnado, e desencarnado não ama. Você também é um desencarnado morto. Por isso a frase de Jesus: deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E o morto enterra amor. Então ele não pode estar falando aí de cadáver. Não é? Não deixar os cadáveres cuidar de enterrar os seus cadáveres. Que ignorância. Os cadáveres não vão enterrar nenhum cadáver. Está falando do morto. O morto é que tem que anular as suas mortes. A sua morte é essa falta de união com Deus, a falta do amor. Todo aquele que não ama está morto, está seco, ele é seco, está sem seiva divina. Então o morto aí é nesse sentido, não tem seiva divina. Então ele é um caso ali, um morto. Jesus vai para ele e ordena, joga um impacto magnético. Aqueles que carregavam ele para a morte, e aqui nós temos uma porção de gente que se une a nós para nos incentivar à morte. Há muita gente que nos carrega para a morte. Se você vive de droga, os traficantes são os que te carregam também mais ainda para a sua condição de morte. Se você vive de abusos sexuais, todos os que vivem do comércio do sexo são os que te carregam para isso. Todos que te carregam para os impactos da bebida, todos são os grupos afins. Todo mundo tem os seus grupos afins, que mantêm, carregam a pessoa e incentivam ela para a morte. Jesus se aproxima, toca nele, dá uma ordem: eu te ordeno, levanta. Automaticamente aqueles que carregavam sentiram o impacto e pararam. Não podiam mais carregar ele para a morte. Aqueles não tinham mais domínio sobre aquela criatura.
porque agora ela estava sob o domínio da ordem de Jesus. A ordem agora era do mestre, e o mestre se aproximou, tocado pelo choro da mãe. Anotem isso, o choro da mãe. O choro da mãe é uma oração. O choro da mãe evoca o plano espiritual, e agora ele, então, tomado por aquele apelo de mãe, ele vai até o cara e diz: levanta, eu te ordeno, você está agora sob minha ordem. E os que carregavam ele se afastam, ou param de fazer. Param de fazer. E aí Jesus vai dizer: levanta. E ele não levantou, ele sentou. E sentou e falou. Não, mas ele não tinha de ficar em pé, né? Então vamos ver que aqui nós estamos diante de um outro ensinamento espiritual maravilhoso. Se você está carregado para a morte, se você está morto, e vem uma ordem espiritual e te sacode, a primeira coisa que você tem que fazer, já se livrando daqueles comparsas que te arrastavam para as mortes, deixar os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos, essas muitas mortes, e aí eu não vou ficar citando mais mortes. Tem gente que vive da vaidade, da beleza, da política, da arrogância, de alcoolismo, de droga, disso, daquele sexo, né? Todas essas porcariadas todas são as mortes e aqueles grupos afins. Quando eles não estão mais sob o teu domínio, e agora você está sob a ordenação do plano espiritual, a ordenação do Cristo, que pode vir em nome, no caso de Jesus, pode vir em nome de Eliseu, pode vir em nome de Elias, pode vir em nome do pastor da tua igreja. E quantos pastores fazem isso para o cara? Para de beber, eu te ordeno. Para de usar droga, eu te ordeno. E o quantos se transformam assim nas igrejas? Quantos médicos fazem isso com as pessoas que entram no centro espírita? Quantas pessoas são recuperadas assim? Olha a vida dela lá, como que é a vida agora? Então, isso no centro espírita, quantos padres fazem isso? De todas as religiões. Então você não tem coisa de... Até psiquiatra faz isso às vezes, um psicólogo. E aí nesse exato momento ele está sob aquela nova ordenância, vamos aqui no nosso caso, que nos importa como espiritismo, está sob a ordenança do alto. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é sentar. Não é ficar em pé para andar. A primeira coisa que ela tem é sentar. Vamos pegar isso e levar isso para a ideia do budismo. Quem melhor fala sobre o sentar é o budismo, principalmente a ramificação do budismo no Japão, que é o Zen budismo. É o sentar para ruminar, para meditar. Então, nós temos a prática do Zen, a prática do sentar, é aquela posição de yoga, né? Aquela posição em que o sujeito fica com as pernas cruzadas, e aqui não existe aquela posição, é aquela que te é a mais confortável. Simplesmente não é bom ficar lendo com a espinha muito torta, porque você fica meio displicente e mentalmente você não está atilado. Então aquela posição da yoga, ela é uma posição em que te deixa a coluna vertebral mais erecta, logo te dá mais atenção, você fica mais lúcido. Sentar significa sentar para meditar. Meditar, você vai meditar nas palavras de Jesus, você vai meditar nos textos que você vai ler, nos livros. Tem que começar a devorar uma nova filosofia de vida. Se você não tem uma filosofia de vida, está arrastado para as mortes, está sendo carregado, as pessoas estão te carregando para a morte, e rompe aquele processo, e você passa a ter vida outra vez, desperta e diz: loucura, quero minha vida, eu quero minha vida de volta, eu quero mudar. Você não pode sair por aí pregando. Você tem que sentar. Por isso que a primeira coisa que o pastor dá para o sujeito vai ler a Bíblia. Eles ficam feitos doidos lendo a Bíblia. E entra no metrô e anda no trem, aquilo cheio batendo, eles ficam lendo a Bíblia. É o tal do sentar. É o ruminar, é o refletir. Então você tem que pegar agora o bom livro. Você entrou para o Espiritismo, o Espiritismo sacudiu, pega a obra de Kardec, vai pegar a obra de André Luiz, vai pegar Emmanuel, vai pegar Leon Denis, pega Rustem e Bezerra de Menezes, vai refletir. Ah, mas eu quero ser mestre. O cara entra para o Espiritismo, aí fica logo curadinho, toma um passo, sente bem. Ah, eu quero ser médico. Esquece, nada de ser médico. Você não vai sair falando, quero fazer palestra. Não vai fazer palestra, não vai sair falando nada. Sentar. Vai ler, vai estudar,
vai refletir, vai trazer uma filosofia de vida. É a cura pela valorização da vida, pelo sentido de vida. Você tem que ter um sentido para a sua vida, senão você vai falar bobagem. Então a primeira coisa é sentar, refletir, analisar, estudar, comparar casos. Mas eu quero já dar uma voltinha também. Bom, o que vai fazer? Vai lá ver qual é o dia de caridade no centro espírita, para distribuir pão, distribuir sopa, levar sacola para as coisas, ir nos hospitais, dirigir carro, transportar orador. Não vai falar. Você vai ser leve em transporte de orador. Compreendeu? Vai buscar ele no aeroporto, leva lá, para cá, para lá. É isso. Sentar, estudar. Então, o primeiro passo, levanta. Mas ele não levantou. Ele ficou sentado. Ele sentou. Então, o levantar não é ficar em pé, não. O levantar é moralmente. Levantar com força, com energia. Fruto da ordenação espiritual. Se reanima. Você precisa de ânimo. O levantar, aí está a ideia do ânimo. Seja uma pessoa animada, uma pessoa corajosa, varonil, com virilidade, com determinação, com garra. Levantar está nesse sentido. Vai então sentar, vai meditar, vai ler, vai estudar, vai desconstruir uma filosofia de vida, vai fazer comparação, vai fazer pergunta, vai ser o chato do centro espírita. Sabe o chato do centro espírita? Ele cara que não para de perguntar. Acaba a palestra, ele pergunta. Ótimo, é cara maravilhoso. Nós temos um exemplo interessantíssimo na obra de André Luiz. André Luiz era assim. Aí depois ele melhorou, esse negócio de pergunta, mas como o livro tinha de acontecer, o livro funciona com pergunta, no lugar de André Luiz entrou Hilário. Olha que a partir de um determinado livro veio a figura do Hilário, e fazia o que André Luiz fazia, pergunta. É assim, tem que perguntar para comparar, para fazer análise, para ver uma coisa com a outra, etc., para fortalecer a sua filosofia de vida. Então foi o que eu fiz. E aí está um exemplo. Gostei, fica aquilo na cabeça. Aí é um mundo, eu quero entender isso. Aí eu fui correndo lá no centro que eu frequentava. Cheguei para o doutor Cristodolino, o professor Cristodolino, que dirigia lá o Centro Espírita Bezerra de Beleza, aqui na Rua Maia Lacerda, era um diretor de lá. Eu cheguei, eu quero falar sobre isso. E ele falou assim, olha, eu posso falar, mas eu não tenho muito conhecimento desse assunto para dar explicações. Mas eu conheço uma pessoa que tem, americano. Você vai, onde que é? Então o endereço assim, puxa, mas é em frente à minha casa. Então vai lá. Eu fui e cheguei lá e perguntei, eu queria uma resposta sobre isso. Ele falou, você já estudou, leu de cabo a rabo, vai e volta. Quer uma explicação só para explicar a obra de Rustem? É a frase de Jesus para João Batista: dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Então Jesus nasceu de mulher. Pronto, isso aí basta. Para agora é isso. Essa é a síntese que eu estou resumindo aí 2.000 páginas da obra de Rustem para você. Agora vai estudar, vai meditar, vai refletir. Entenderam? Então primeiro passo, levanta, ânimo, coragem, reanimar. Depois, sentar, zen. Sentar é ser zen. A palavra sentar é a mesma raiz do zen, do sentar, para refletir. Não é um sentar para ficar sentado preguiçoso, não. No sentido de vai refletir, vai acalmar a mente, acerenar a mente e criar uma filosofia de vida. E o terceiro passo, ele passou a falar. Passou a falar é fruto agora daquilo que foi a experiência do sentar. Entenderam? Primeiro, levanta, energia, ânimo. É isso que eu te ordeno. Ter ânimo, ter coragem. Depois, vai refletir. Terceiro, vai pregar. Ele fez isso. Levantou, teve ânimo, sentou, refletiu e começou a pregar. E foi muito bonito porque ele deu a sua mãe. Ao restituir a mãe, ele não restituiu o filho do jeito que estava. Agora ele está restituindo um filho maior. Um filho agora que refletia e que falava fruto das suas reflexões. Eu podia terminar a palestra aqui. Mas tem um caso ainda que é muito interessante e que o texto deixa subliminarmente para a gente refletir. Aquele homem era morto, a mulher era viúva. E ele estava sendo carregado para fora da cidade para ser enterrado, para acabar dentro com a vida. Nome da cidade, Naim. E bate a curiosidade, porque é a única vez que é citada essa cidade.
Se a única vez, se fosse Judéia, né, que é uma região, se fosse Jerusalém, né, Nazaré, que é muito cercado, Belém, muitas vezes, aí essa foi a única vez. Aí bate uma curiosidade. E aí a gente vai lá ver o que significa a palavra Naim, quer dizer beleza, belo. Agora tem muita coisa para a gente falar. A mãe dele era viúva. Significa que o marido tinha que ela era casada, mas que agora não tinha mais o marido. Viúva significa que não tem mais o marido, não está mais ao marido. Tudo bem? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende. Se for no sentido do relacionamento social, a viuvez é realmente triste, né? Dá saudade. Você pode até ser operante, mas por saudade. Agora, se for no sentido teológico, a viuvez é saudável. O objetivo da vida é a gente ser viúva. Aliás, o objetivo da vida é a gente ser virgem. O objetivo da vida é ser virgem. Ser virgem é não ter relacionamento com nada estranho, só casar com Deus. Não ter nenhum apego, relacionamento com nada passageiro. Tudo passa. Tudo aquilo que você se prende, passa. E são prisões momentâneas. Ser viúvo é se livrar daquilo. É cortar aquela relação. É considerar aquilo morto. Evidentemente que quando você pensa na viuvez mesmo, no sentido do marido, no sentido da esposa, é complicado o que eu estou falando. Mas tem muita gente que é casado com uma porção de coisas. Você é casado com a droga. Você é casado com o alcoolismo. Você é casado com a corrupção. Você é casado com a vaidade. Você é casado com a sua beleza física. Você é casado com sexo. São casamentos, às vezes, muito mais duradouros e mais fortes do que o casamento mesmo do marido com a mulher, da mulher com o marido. Vejam o drogado. E aí pode ser qualquer um outro desses exemplos de mortes, desses vícios. O drogado, ele obedece muito mais à droga do que a esposa. E a esposa diz, não usa droga, e ele vai usar. Ele é casado mais com quem? Com a droga ou com a mulher? Entenderam? Então, quando você é viúvo, nesse sentido, você cortou essas mortes da sua vida e considerou essas coisas mortas para você. Quando você considera essas coisas mortas, você está viúvo. Viúvo é alguém que se desprendeu. Qual um exemplo que você tem assim que Jesus dá uma ideia muito legal sobre isso, para nos explicar? É a conversa com a samaritana. Jesus vai conversar com a samaritana. Um homem não falava com uma mulher, ainda mais em particular, em público, ainda mais sozinho. Jesus estava lá, sentado no poço de Jacó. A samaritana entra com um cântaro para pegar água. E Jesus se dirige a ela, me dê água para beber. Ela fica impressionada. Primeiro, ele falando com ela. Segundo, ele era um judeu, não falava com o samaritano. Mais ainda, um homem falando com uma mulher. E ela fala isso. Ela indaga isso dele. Por que você está me pedindo água? Você não sabe que a gente não tem essa relação? E Jesus falou, se você soubesse quem está te pedindo, vai lá e traga o seu marido aqui. Aí ela disse, como se estivesse dizendo, aí, com o marido a gente pode falar, né? Um homem não pode falar com a mulher, então traga o seu marido aqui. Ela, Senhor, esse não é meu marido. Quer dizer, eu não tenho marido, o que eu estou com ele agora não é meu marido. E Jesus falou, dissestes bem, porque já tiveste 5. O que tu tem agora não é teu também. Ou melhor, tu não é casado com ele, que é o teu 6º. Aí ela ficou doida. Só pode ser um profeta para falar assim da minha vida, não é isso? Nem cartomante faz um negócio desse. Quase sempre cartomante é picareta, ainda mais que elas cobram. Então, para conhecer, radiografar a minha vida, como você radiografou, tu é um profeta, ou alguém
extraordinária. Ela foi e levou água para ele. Compreendeu? Agora veja bem, ela já tinha 5 e que já não eram mais. E agora estava no 6º e disse Jesus: que tamanho é o teu? E aí vem a possibilidade do 7º. O 7º é aquele amor inesquecível que a samaritana vai ser por Jesus. E é aí a única coisa que agora ela vai descobrir, que é o 7º amor da vida dela, que é Jesus. E esse não acaba nunca. Porque agora ela não está amando coisas falsas e passageiras. Por isso, ela mais tarde vai reencarnar como Teresa d'Ávila. E como Teresa, aí tem um livro maravilhoso escrito sobre isso, que a gente não deve deixar de ler, um dos melhores romances do Espiritismo, chamado Perdoa-te, que é a vida dela, dessas reencarnações todas. Não se impressione com as 800 páginas. Mas, voltando, ela vai reencarnar como Teresa de Jesus, e a primeira coisa que ela vai dizer é a saudade que ela tem de Cristo. E toda vez que ela saía dos encontros com Cristo, ela dizia: que noite escura, que noite sem estrelas. E ela vai instituir nela cada vez mais a ideia de ter aliança, de ser casada com Jesus. É a ideia do 7º. Como o 7º é o número da vitória, vocês pegam a carta do tarô, a carta número 7, a carta da vitória, em que o Espírito domina a matéria. Agora que o Espírito domina a matéria, esse é o 7º passo. Agora vai ter o amor verdadeiro, o amor a Cristo. Muito bem. Voltemos para essa mãe. Agora nós estamos aí no caso em que ele estava morto. E morto por causa de quê? Por causa da beleza. A cidade não era de Naim, Naim não quer dizer belo. E a beleza é algo maravilhoso, porque a beleza faz parte da evolução. Se vocês pegarem a grande síntese de Bert Walt, o último capítulo é a arte, como derramamento do amor. Todo aquele que ama verdadeiramente, se chega ao máximo do processo evolutivo, se derrama em beleza. Por isso que diz que o céu é belo, que o céu é lindo, que os anjos são lindos. Tem a beleza de um anjo. Quando você vê uma mulher bonita, você é um anjo, é uma anja, não é isso? A beleza faz parte da evolução. Mas quando você é belo e não é evoluído, e muitas vezes a beleza é provação. Beleza é expiação, é provação. E uma das coisas mais difíceis é vencer a prova da beleza. Falo com conhecimento próprio. Mas, se está rindo, você rindo de mim ou para mim? A vencer a beleza é uma das coisas mais difíceis. Tem um filme aí que eu queria convidá-los para assistir. Aí vale a pena. E antes eu queria que vocês pegassem o livro Estante da Vida, do Humberto de Campos, a psicografia do Chico Xavier, o Espírito. Humberto de Campos, ou o Irmão X. E logo no primeiro capítulo tem Encontro em Hollywood, em que Humberto de Campos, em Hollywood, vai ao cemitério e lá ele tem um encontro numa instância hospitalar ligada ao cemitério com a Mary Monroe. Acho que eu não poderia buscar aqui melhor exemplo de beleza, né? De belo. E ele tem esse encontro com ela, conversa com ela. Ela fala da quantidade de remédios que ela tomava, da necessidade de fugir da vida, mas que ela não se suicidou. Não houve suicídio. Ela dá as devidas explicações, fala da dificuldade de vencer a beleza, do meio, que cada vez queriam mais, olha, que os carregam para a morte, vencer aquele meio atrativo, que te chame e te apelam para as coisas da materialidade, para explorar a beleza, para explorar o sexo, e para não ter problema, ofereciam remédios em quantidade. Ela tomava muitos remédios para conseguir dormir, para conseguir ter paz. Aí o filme que está passando aí, não deixem de ver. 10 dias com Mary. Está passando aí, está no cinema. Vi inclusive na semana passada. Em onde vocês vão ter a oportunidade de ver essa quantidade de remédio que ela tomava, o tormento da beleza, e dela ser chamada em todos os momentos para se apresentar sexualmente. Sexualmente não em termos de fazer sexo, mas sexualmente no sentido de explorar só o lado da sexualidade, ou da sensualidade. E realmente ela era muito graciosa, muito bela, mas ficou uma morta.
E ela conta isso lá, por isso que eu queria que vocês, antes de verem o filme, lessem a passagem do Humberto de Campos. E quem não tem o livro em casa, compre depois, mas por enquanto vai na internet, bota lá, Marilyn Monroe e Chico Xavier, vai aparecer a página no Google. E aí lê, e aí vocês vão ver o que a beleza morta. Porque ela não conseguia cumprir os horários. Ela perdia os casamentos todos, ela já estava no quarto casamento e agora estava se relacionando com lá no filme que vocês vão ver. Então era um quinto, nada dito ser teu. E aí só depois você vai ter aquele outra união com Cristo. Por enquanto você não tem essa união, tudo é morto. E a beleza dela levou ela à morte. Não só a morte no sentido de desencarnar, que foi até um bem. O desencarnar foi um bem. E ela vai falar lá na página sobre o processo da encarnação, como isso é importante agora ela se preparar para uma outra vida, porque até ela é perdida, foi até um bem para não piorar a situação. Mas por uma beleza se transformou em morte. Em mau exemplo para tantas pessoas. Ela que era o símbolo da América, ela foi o símbolo da beleza, passou a ser o símbolo da morte. E nós não falamos disso aqui em pinguim, que nós não temos direito de fazer um pinguim de condenação a Marilyn Monroe. E mais ainda, inclusive com uma pessoa maravilhosa. Algo que era para arrastar pessoas para a beleza, para a cultura do cinema, porque o cinema desperta, traz tantos conhecimentos, né? E ela, pelo seu carinho que ela tinha com o pai Lincoln, porque ela teve muita dificuldade na infância, ela sempre teve um carinho pelo Abraham Lincoln, e ela então tinha um retrato do Abraham Lincoln no seu quarto. Para onde que ela ia levar o retrato do Abraham Lincoln? Muito bem, porque o Abraham Lincoln não só é um gênio da América, mas é uma das maiores autoridades do mundo em liberdade. As bênçãos da Constituição americana, que é a Constituição de uma liberdade que nós temos no mundo, que pode inclusive ser desvirtuada no processo de descida dos ideais do professor Petrobaldi em libertinagem. Mas não importa, E Abraham Lincoln é esse gênio da liberdade, e ela tinha um imenso carinho por ele, como se estivesse dizendo, ela estava sob a supervisão de Abraham Lincoln, ela reencarnou para ser um símbolo da América, e levar para o mundo, para as mulheres, a ideia da liberdade sexual, quanto é importante as mulheres terem isso, os homens também, da ideia da beleza. Ela não superou, mas havia um projeto para ser superado, e ela não conseguiu. Entendeu? Está aí uma morte. Agora você imagina você reencarnar para cá, vem num projeto aqui e começa a se perder. E você pode se perder pela beleza, pode se perder pelo álcool, pela droga, pelo problema do dinheiro, por isso, por aquilo. Cada um tem lá as suas mortes. Vamos aqui ficar no caso da viúva de Naim. A mãe dele é o espírito. É o espírito que nos gera a personalidade, que é a alma, o estado do encarnado, que era o jovem. Então o espírito que nos gera. Então o espírito somos nós mesmos, é a mãe, que gera essa atual personalidade. Porque eu, que sou o espírito, já tive uma personalidade que chamou João, tive uma personalidade que chamou Manuel, tive uma outra personalidade que chamou Charles. Tudo bem. Agora eu estou tendo uma personalidade que se chama Jorge. Ficou certo? Eu sou a mãe dessas muitas personalidades. E eu, como mãe dessas muitas personalidades, eu reencarno para fazer com que essas personalidades, esses meus filhos, gerem coisas boas para mim. Mas é muito triste para essa mãe ou para esse espírito ver a sua encarnação perdida. Porque planejar uma encarnação não é fácil. Arrumar pais, mãe, professores, parentes, arrumar o drama, a trama, o roteiro de uma reencarnação ou um planejamento reencarnatório não é fácil. Vim com muitas propostas, chega aqui, reencarna e começa a se perder. Então aquele espírito pensa, puxa, estou perdendo. Mas por enquanto que o espírito se identifica com aquilo, eu crio uma personalidade, a personalidade é bela. E eu gosto da prostituição, eu gosto do abuso, ou eu vou me dar bem com as drogas, muito bem. Mas o pior é quando o espírito já tem um certo grau de evolução. Quando o espírito já faz um planejamento consciente, em que ele é co-participador do seu processo reencarnatório, pergunta 262 do Livro dos Espíritos.
que ele já não é mais joguete, mas que ele está consciente. Planeja uma encarnação, como parece o caso da Mary Monroe, assistida por Lincoln. Ela planeja uma encarnação para trazer a ideia da liberdade às mulheres, para trazer a ideia da liberdade sexual, para trazer a ideia da importância da América e do cinema para o mundo. E aí você reencarna. Eu já tinha essa consciência já no plano espiritual. Não quer dizer que você é adiantado, que você é um bezerro de belezas, que você é um Francisco de Assis. Não. Mas já é um espírito que tem consciência, que já tem a ideia do que tem que fazer, e que já sabe o que tem que fazer, e reencarna e começa a se perder. E quando você começa a se perder, você fala assim, mas eu posso voltar, eu posso recuar. E a gente sabe o quanto é difícil uma pessoa que está envolvida com a droga sair. Os que os carregam, como os alimentam, para ele continuar indo cada vez mais precipício abaixo. O que está envolvido com álcool, como é difícil sair, e os que o alimentam, cada vez o empurram mais para isso. O que está envolvido com a beleza, com a luz, como sair? Eu pergunto a vocês, como o Mary podia dar a volta? O filme tenta falar isso. Ele diz, abandone tudo, case comigo e vamos levar uma vida. Como abandonar? Até onde que não deixar as pessoas em paz? Até onde você precisa desse grito do plano espiritual? Levanta, eu te ordeno. Ter essa força espiritual, receber esse grito da espiritualidade, é que é difícil. Salvar uma encarnação precipício abaixo não é nada fácil. Ficou certo isso? E esse daqui estava indo por causa da beleza. Querem estudar o caso da beleza, precipício abaixo? Olha o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que tem um caso de uma mulher muito bela, e que uma hora ela deu um cochilo, e André Luiz levou um susto tremendo quando ela saiu do corpo, era uma bruxa. Astralmente ela era uma bruxa, porque ela só vivia para máscara. Isso não quer dizer que nós não temos que cuidar da nossa beleza, temos que cuidar, cortar o cabelinho, botar roupa bonitinha, sabe, fazer plástica, tem que dar jeito. Mas como diz Chico Xavier, nós não devemos assustar ninguém. Cuidar da beleza, mas nós não podemos fazer isso a única razão da nossa vida. Porque quando você faz isso a razão da tua vida, tu está casado com isso que é a tua relação, tu deixou a espiritualidade. E aí quando você deixa a espiritualidade, você passa a ser um morto pela beleza, como o outro é morto pela droga, como o Mary foi morta por causa da beleza. A beleza subiu a cabeça dela, e ela daqui a pouco não tinha mais paz, e só o remédio dava paz, e tinha que ser tanto remédio, e veio tanta inconsciência, até que veio uma inconsciência definitiva, em que ela se vê em duas formas e não conseguiu mais voltar. Tá certo? E aí vem a ordenação de Jesus, levanta. Mas vamos supor que tem algum desses casos de que pessoas se levantam. Nós temos algum desses casos de pessoas que saíram da droga, que saíram do absurdo, da roubalheira, que saíram das tramas, que saíram desse processo. Tem muitos, alguns 3, 4, 5 casos que a gente sabe. Todos que receberam essa ordem, e muda. Um exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso mandava matar várias mulheres, prendeu muitas mulheres, velhos e crianças, e agora estava indo lá para matar Nani, já tinha matado Estevão a pedrada, estava consciente do que estava fazendo, estava morto contra o cristianismo, morto. Aí o Cristo aparece para ele, uma voz, uma ordenança, vai a Damasco e lá será dito o que tu deve fazer. Ele ganha do Evangelho, fica cego e fica curado da cegueira. Veja bem, agora você não pode sair pregando. O primeiro passo de Paulo, depois que ele passou a enxergar, 3 dias depois Ananias foi lá, botou a mão, ele tirou as escamas dos olhos dele e ele passou a enxergar. E agora ele sabendo Cristo, a luz do Cristo, a ordem do Cristo, por que me persegue? Ele agora tinha essa informação, mas recebeu mais. Quando Ananias chegou, levou para ele o Evangelho, que Mateus tinha escrito as anotações. Ele copia as anotações. Primeiro exercício, passou a limpo o Evangelho. Antigamente não tinha livro para você comprar. Ele passou a limpo o Evangelho. Primeiro exercício de sentar. Agora ele tinha o Evangelho. O que ele fez? Foi para Palmira, na Arábia, e ficou lá 3 anos, descendo de dia e indo de noite, estudando o Evangelho, ao sentar, ao refletir. E depois dos 3 anos, aí ele levanta e foi falar. E passou a ter a missão de Paulo. Entenderam a mesma coisa? Morto
para o amor, para o cristianismo. Recebeu a ordem do Cristo, levanta, e ele levantou. Foi meditar nas Escrituras durante 3 anos e depois foi pregar e fundar a igreja. Mesma sequência do filho de Naim. Então nós não podemos ler o Evangelho simplesmente um caso de ressurreição. Rapidamente, 1h30, olha quantas coisas nós vimos no texto do jovem de Naim. Tudo bem? Muita paz. Eu queria dar alguns recados. Eu tenho livro aqui, o verso dessa apóstola, Kardec, dizia as belezas da intimidade. O recado que eu queria dar para vocês é porque